especial aqui para o nosso canal e hoje eu trago para vocês essa sacola aqui, que é uma sacola de feira, uma sacola de compra, né? Eu fiz ela com esse fio aqui, que é o EcoJuta, e você pode adquirir ele na minha loja online, é só clicar aqui. Essa peça, apesar de parecer uma peça simples, eu ensino vários macetezinhos. Você vai poder usar em outras peças, bem como o fundo dela você pode utilizar para fazer outras bolsas. A emenda invisível de carreira para ponto alto também você vai poder utilizar em outras peças. E essa alça aqui também, que eu mostro duas maneiras de colocar aqui os pontos na alça, tá bom? Então vamos lá começar mais uma aula aqui no canal. Então, para essa aula a gente vai precisar aqui do fio EcoJuta. Tá? Eu tô usando aqui a cor laranja, que é o 750. Esse fio é da Euroroma, ele é um fio ecológico, é um fio que mistura barbante com o fio juta mesmo, tá? Eu vou usar para esse fio aqui a agulha 5, essa aqui é a agulha Clover, tá? Você pode usar qualquer outra, eu vou usar essa que eu acho mais confortável. A gente vai precisar de marcador para marcar alguns pontos na nossa bolsa, o local de fechar as carreiras e também, se você quiser marcar o local de fazer a alça. A agulha de tapeçaria para a gente dar os acabamentos, eu vou usar essa aqui que tem a pontinha virada, também facilita bastante na hora de fazer os acabamentos, e uma tesoura para a gente cortar os fios, tá? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram aí na minha loja virtual, tá? loja.nataliasalgado.com.br. Então, essa aqui é a peça piloto que eu fiz para desenvolver essa aula. Então, aqui também feita no fio juta com uma outra cor, que é o bordô. Isso aqui é o que sobrou para esse tamanho de sacola. Eu vou mostrar para vocês agora quantos centímetros ficou essa sacola aqui, tá? Para essa sacola aqui, ó, ela ficou com 35 centímetros de largura e 35 também de altura, tá? Mais aqui uns 20 centímetros de alça, tá bom? Eu fiz aqui no início, ó, uma profundidade. O que é essa profundidade? Comecei com um tamanho menor aqui, ó, comecei com 18 a 19 centímetros aqui de início de peça e fui tecendo, fazendo aumentos para ter uma profundidade na minha peça. Então, essa peça aqui, ó, de profundidade, ela vai ter de 10 até 11 centímetros, tá? Se você não quiser que tenha essa profundidade, essa largura na peça, você vai já começar as correntinhas já no tamanho que você quer, e não vai fazer essa parte aqui de aumentos. Aí ela já vai seguir assim, retinha assim, e não vai ter profundidade aqui no início da peça, tá? A gente vai fazer aqui no vídeo com profundidade, e aí a gente vai aprender a fazer a emenda invisível para o ponto baixo e para o ponto alto, que é o ponto da nossa bolsa. Esse fio aqui a gente pode tirar tanto do meio quanto de fora. Eu vou tirar de fora porque eu não gosto que quando sobra fio e fica muito molenga o que sobra se eu tirar por dentro. Então, se eu tirar por fora, o que sobrar vai continuar enroladinho do mesmo jeito. Claro que se você optar por tirar por dentro, depois você pode também enovelar o restinho que sobrar. Então, para começar, eu já fiz aqui o nó corrediço e vou fazer para iniciar aqui 18 correntinhas, tá? Então, vocês façam aí 18 correntinhas. Esse número de correntes é para o tamanho da peça piloto que eu mostrei para vocês. Vocês podem aí, se você quiser fazer ela mais larga ou mais estreita, é esse o momento de você mudar a largura da sua bolsa, fazendo menos ou mais correntes, tá bom? Lembrando que se você aumentar o número de correntes, pode ser que um rolo talvez não dê para concluir a sua peça. Então, feitas as 18 correntinhas, eu vou voltar na terceira corrente da agulha para trás e começar a fazer os meus pontos baixos. Eu sempre utilizo a alcinha de trás das correntes.
Então, essas aqui são as duas alcinhas que eu chamo de alcinha da frente, e essa única que passa aqui atrás é a que eu chamo de alcinha de trás. Com esse fio vai ficar um pouco mais difícil de mostrar. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem melhor. Ó, essa alcinha aqui. Fica duas pro lado de cada agulha e essa única aqui. Mas, se vocês quiserem ver esse detalhe melhor, no canal a gente tem o vídeo de fundo de cesto oval e o fundo de cesto retangular, onde eu faço dessa mesma forma. Como lá eu uso o fio de malha, vocês vão conseguir enxergar melhor como que eu faço isso daqui usando as alcinhas de trás. Eu prefiro fazer assim porque aí o miolinho, o meio da nossa peça vai ficar bem fechadinho, sem buraquinho nenhum aqui no meio da peça. Então eu teci aqui até o final e vou fazer agora os aumentos aqui na lateral, tá? Aqui no final, ó, eu vou fazer nas duas laterais, a gente vai ter 4 pontos aqui na viradinha. Então eu já tenho um, eu vou inserir aqui mais 3 pontos. Como eu faço o nozinho aqui, para iniciar o meu nó corrediço, eu vou fazendo esses pontos aqui, ultrapassando o nozinho, tá? Para ele não ficar atrapalhando aqui a virada dos meus pontos. Então já faço também esses pontos virando o trabalho para que ele siga para o outro lado, siga para outra direção e não fique tudo no sentido do lado de cá, que é o lado que você começou, tá bom? Outra coisa que eu queria dar um lembrete aqui para vocês em relação a esse fio é o seguinte: esse fio ele solta bastante pelo. Então, se você for uma pessoa alérgica, eu aconselho você a usar uma máscara, tá? Para utilizar esse fio. Ele também tem uma textura bem áspera, então usa bastante hidratante nas mãos, assim, depois que você utilizar o fio, para sua mão não ficar transpirando e passando aqui no fio. Mas ele tem uma sensação bem áspera na hora de tecer. Então, como ele também é torcido, tem vários fios, ó. Você tem que tomar cuidado também na hora de tecer para você não pegar só algum dos fios, tipo assim, tá? Então, sempre tem que abraçar todos os fios para não ficar feio o trabalho, tá bom? Então, ó, entra com a agulha e faz. Aqui o detalhe que eu queria mostrar para vocês, como a gente usou aqui a alcinha de trás, do outro lado das correntinhas sobra igualzinho aqui do lado de cima, ó, as duas laçadinhas, aqui também tem 2 laçadinhas. Então, para tecer esse lado, você vai usar as 2 alcinhas, ó, como se você tivesse aí já tecendo o normal do seu trabalho. Então, vou tecer aqui até chegar na outra ponta pra gente finalizar isso aqui. Então, ó, teci até onde eu fiz o primeiro ponto aqui do trabalho, tá? Aqui as correntinhas de virada, aqui eu comecei a tecer no primeiro ponto. Eu teci pontos baixos no outro lado até esse mesmo lugar aonde tem o primeiro ponto do outro lado. Logo aqui na virada, vocês vão ver que são as correntinhas que a gente fez e deixou. A gente não voltou na terceira, então sobrou correntinhas aqui desse outro lado. Essa primeira correntinha que tá mais próxima de onde você tá com a agulha aqui, ó, a mais próxima, ó, você vai pegar as 2 perninhas dela e dar uma puxadinha. Por quê? Nós vamos usar as 2 alcinhas dela para fazer 4 pontos nesse lugarzinho aqui, tá? Então, nesse lugar, você tem que fazer 4 pontos. E vai fazendo, virando o trabalho também da mesma forma do outro lado, para que vai virando automático mesmo o trabalho. Então, a gente meio que tece por cima, tampando as correntinhas que a gente deixou aqui no início. E aí, aqui, o trabalho, vocês podem ver, ó, já tá emendando aqui o primeiro ponto do trabalho, que é esse aqui, com o último ponto do trabalho, que é esse aqui. Então, entre o primeiro ponto do trabalho e o segundo ponto do trabalho, entre os dois, ó, aqui tá o primeiro, aqui tá o segundo.
a gente vai levar uma alcinha para trás. Eu até aumentei ela aqui um pouquinho, ó, porque a gente vai precisar levá-la para trás. Então, eu entrei com a agulha entre elas de trás para frente e levei essa alcinha para trás, ó. Agora, você vai entrar nesse mesmo lugarzinho, tá vendo aqui? No mesmo lugar onde eu levei a alcinha para trás e vai trazer uma laçada do novelo, ó, para frente. Não pode perder a alcinha que você levou para trás, tá? Aqui você vai encaixar a agulha nas duas, a alcinha que você levou para trás e a alcinha que você trouxe para frente. E vai finalizar aqui fazendo o primeiro ponto da próxima carreira. Aqui eu já vou ensinar a marcar, para vocês também não perderem o lugar de finalizar a carreira. Todas as carreiras que forem em ponto baixo, você vai fechar dessa forma, sendo que esse fechamento, esse ponto aqui que fica, já vai contar como o primeiro ponto da carreira. Então, eu tô com esse ponto aqui, vou fazer o segundo, ó, paro com a minha agulha exatamente aqui. E vou colocar o marcador, ó, na correntinha que tá antes da agulha, ó. A minha agulha tá nesse ponto aqui, eu vou marcar esse lugarzinho aqui, ó, pegando as duas alcinhas, tá? É nesse lugar que você vai fechar a carreira. Então, todas as carreiras que forem em ponto baixo, você vai marcar dessa forma para não perder o lugar de finalizar a carreira quando chegar do outro lado, tá bom? Agora eu vou tecer aqui até a lateral, pra gente fazer as laterais juntas, tá? E depois a gente vai dar uma repetida aqui nessa emenda para vocês verem. Mas eu não vou ficar repetindo isso aqui em todas as carreiras. Então, você pode voltar o vídeo e ver como é que faz essa emenda aqui para ponto baixo. Então, eu cheguei aqui na primeira lateral, ó. E antes daqueles 4 pontos que a gente colocou junto, no primeiro ponto antes deles, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos que eu fiz lá naquela correntinha da virada. Antes deles, eu vou começar fazendo um aumento. No próximo espacinho, eu vou fazer mais um aumento. E no próximo espacinho, eu vou fazer mais um aumento. Totalizando aqui 3 aumentos na lateral, tá? Se você estiver fazendo a mesma contagem de pontos que eu, esse aumento, o primeiro aumento vai começar, deixa eu ver aqui para vocês, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então, eu tinha feito 14 pontos, contando aquele que é o fechamento, então ele já conta um ponto. Então, eu fiz 14 pontos e no próximo, no 15, eu comecei a fazer os 3 aumentos, tá bom? Fiz um no 15, um no 16 e um no 17, os 3 aumentos. Agora, eu vou tecer aqui pelo outro lado já um ponto para cada espacinho, até chegar na outra lateral, que eu mostro para vocês também em qual ponto vai ser esses mesmos 3 aumentos que a gente vai fazer do outro lado. Então, ó, antes do próximo aumento aqui, ó, da outra lateral, eu teci 16 pontos baixos sozinhos e no 17 eu vou começar a fazer o ponto alto. Se você estiver fazendo em outra medida aí, que não dá essa mesma contagem de pontos, é a mesma coisa. No primeiro intervalinho de pontos, antes dos 4 pontos que a gente fez na correntinha da virada, tá bom? Então, aqui eu vou fazer também 3 aumentos. E você vai ver que logo após os 3 aumentos ainda vai estar muito longe do local de fechar a carreira. E é isso mesmo, tá? Então, lembra que aqui tinha 14 pontos antes dos aumentos e do lado de cá deu 16? Quer dizer que aqui nós vamos fazer mais 2 pontos, ó, que vão completar como se fossem os 16 pontos aqui que tem entre os aumentos das laterais. Então, aqui depois de finalizar aqui os 3 aumentos, a gente vai ter 2 pontos antes de fechar a carreira. Ó. Então, aqui onde eu coloquei o marcador, ó, para ficar bem fácil de achar o lugar de fechar a carreira,
Você aumenta um pouquinho a alcinha aqui do último ponto, não precisa ser muito, tá? Um pouquinho assim. E lá onde tá o marcador, que eu falei para colocar pegando as duas alcinhas, ó, as duas laçadinhas, nesse momento, se você quiser tirar ele para ele não te atrapalhar, você pode tirar. E aí, ó, com a agulha de trás para frente no trabalho, você leva essa alcinha para trás. Mantém essa alcinha lá atrás e entra com a agulha de frente para trás no mesmíssimo lugar, tá? Onde você vai trazer uma alcinha do novelo para frente, ó. Depois que você trouxe a alcinha da frente, você cata a alcinha de trás também. E assim, você fecha aqui o ponto, sendo esse o primeiro ponto do trabalho. Deixa para marcar a alcinha de fechar a carreira sempre depois que você fizer o segundo ponto. Então, fiz o segundo ponto, mantenho a minha agulha aqui, na alcinha que está antes da minha agulha, ó. Bem na alcinha que está antes da minha agulha, essa alcinha, pegando as duas, eu ponho o marcador. Então, em todas as carreiras que forem de ponto baixo, tá? Todas as carreiras que forem de ponto baixo, se você colocar o marcador assim, nesse lugarzinho, você não vai perder o lugar de fazer a emenda. Então, agora eu vou tecer aqui de novo até a lateral, onde eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer os aumentos agora dessa próxima etapa. Então, ó, cheguei aqui na lateral, onde tem o primeiro aumento na carreira de baixo, ó. Nele, eu ainda vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo espacinho, que é o intervalo entre um aumento e outro, eu vou fazer um aumento. No próximo espacinho é o meio dos aumentos da carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo espaço é o intervalo entre um aumento e outro, então eu vou fazer um aumento. E já no próximo espaço eu vou fazer um ponto sozinho. Então, nessa carreira aqui, ó, a gente vai ter 2 aumentos em cada lateral. Então, tive 2 aumentos aqui e do outro lado eu vou ter 2 aumentos também, seguindo da mesma forma. Quando chegar aqui no primeiro aumento da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo sozinho, logo em seguida dele eu vou fazer o aumento. No aumento do meio aqui da carreira anterior, eu vou fazer um ponto sozinho e logo depois dele eu vou fazer um aumento e seguir pontos baixos até finalizar a carreira, tá bom? Então isso daqui eu não vou mostrar para vocês porque a outra lateral é igualmente essa lateral aqui, tá bom? Vocês vão fazer da mesma forma. Então, pessoal, aqui eu já finalizei a terceira carreira, que era a que a gente estava fazendo juntas, né? Onde tinha aqui os dois, um aumento, um ponto e um aumento, ou seja, só 2 aumentos em cada lateral. Já fechei a carreira e já comecei aqui a tecer, tá? Não vou ficar mostrando todos os detalhes, porque é tudo repetição. A fechamento é repetição do que eu já mostrei. E aí eu vou mostrar só as laterais, que é o ponto mais importante aqui da nossa peça, tá? Se vocês perceberem, eu tô equilibrando os aumentos aqui na lateral para que ela fique bem redondinha. Você não precisa necessariamente fazer igual ao meu, tá? Então, você pode equilibrar aí o aumento de acordo com a sua necessidade, com o que você vê que fica mais redondinho aí para sua peça, tá? E colocar também a quantidade de aumentos de acordo com a sua necessidade. Aqui eu já teci os pontos aqui até chegar na lateral. Então, eu vou sempre achar o meu aumento na carreira anterior. O primeiro aumento tá aqui, ó. E eu vou verificar aqui agora onde vai ser melhor colocar os aumentos nessa carreira. Então, aqui tá o meio do meu aumento da carreira anterior. Eu vou colocar o aumento aqui, ó. Aqui tá o meio dele, aqui tem um ponto antes e aqui tem mais um. Então, no segundo ponto, antes do intervalinho aqui, ó, antes do meinho do aumento da carreira anterior, eu fiz um aumento.
Agora eu vou fazer um espaçamento de 2 pontos sozinhos. Vocês lembram que na carreira anterior eu fiz um ponto sozinho e depois fiz o próximo aumento. Aqui eu tô fazendo 2 pontos sozinhos e já vou fazer um aumento. Tá? E vou fazer de novo 2 pontos sozinhos e mais um aumento. Então, eu sigo mais ou menos a regrinha aí que a gente usa para peças redondas. A gente vai aumentando o número de pontos entre os aumentos, tá bom? Na carreira de baixo tinha 1 ponto entre os aumentos, aqui eu coloquei 2 pontos entre os aumentos. Na próxima carreira eu vou colocar 3 pontos entre os aumentos, tá bom? Sempre equilibrando para o aumento cair mais ou menos no meio no meio de um aumento e outro da carreira anterior. Então, se tem um aumento aqui e um aumento aqui na carreira anterior, o meu aumento da próxima carreira tem que ser mais ou menos aqui assim, no meio entre esses da carreira de baixo. Por quê? Porque se você colocar sempre os aumentos em cima de aumento, o trabalho vai dando umas quinas e não fica tão redondinho assim na lateral, tá? Então, nessa lateral aqui, nessa carreira que a gente está, que já é a 4ª carreira, a gente teve 3 aumentos. Um aqui, um bem no meio aqui e outro aqui. Então, do outro lado, vocês vão repetir esta mesma sequência, tá? Começando aqui, ó, o primeiro aumento, dois intervalinhos aqui, ó, antes do aumento da carreira anterior. Então, o aumento tá aqui, 1, 2, foi aonde eu fiz o aumento dessa carreira, tá? Então, eu vou seguir aqui, vou finalizar essa carreira, vou começar a próxima, que vai ser a 5ª carreira, e vou mostrar para vocês como vai ser a lateral da 5ª carreira, e a partir da 6ª nós já vamos mudar para ponto alto e não teremos mais aumento, porque nós já teremos finalizado essa parte do fundo da bolsa. Essa lógica aqui de aumentos para a lateral, para o fundo de bolsa, vocês podem usar para qualquer outra bolsa que vocês forem fazer, tá? Então aqui, ó, já tô na 5ª carreira, já cheguei aqui no intervalinho, ó, na lateral, né, onde a gente vai equilibrar o aumento aqui dessa lateral. E eu coloquei uns marcadores aqui só para vocês verem bem. Aqui, onde está esse marcador, é o meio do aumento da carreira anterior. E onde está esse outro aqui da mesma cor, também é o meio do aumento da carreira anterior. E entre eles, ó, a gente tem aqui um intervalinho de 1, 2, 3 pontos. Então, o aumento dessa carreira eu vou fazer nesse aqui, ó, onde é o verde, onde é bem o meio. Então, se tem 3 pontos, eu vou fazer aqui no segundo, né? Tanto daqui para cá, e esse aqui é o segundo. Então, é aqui onde eu vou fazer o meu aumento nessa carreira, né? O primeiro aumento. Aí, o próximo, a gente vai equilibrar também de acordo com o próximo aumento da carreira de baixo. Se você, depois que você faz o primeiro também, é só você contar o intervalo de pontos que tem que ter entre eles, né, nessa carreira, que no caso são 3 pontos entre os aumentos. Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento, né, e tem que ter 3 pontos até o próximo aumento. Então, aqui, ó, depois de fazer o meu primeiro aumento, eu não preciso nem marcar onde vai ser o outro, porque eu faço os 3 pontos e o próximo aumento vai cair exatamente no meio dos aumentos da carreira anterior. Então, aqui, ó, fiz os 3 pontos, no próximo vou fazer o meu aumento e ele vai ficar exatamente também no meio entre um aumento da carreira anterior e o outro, tá bom? Então, vou seguir aqui para finalizar essa 5ª carreira.
A partir de agora eu vou mudar para ponto alto na próxima carreira, que é a sexta carreira. Também não vou mostrar outra lateral para vocês aqui, porque é igual a gente fez essa aqui, a gente vai fazer a próxima. E quando chegar aqui na emenda, agora eu vou mostrar para vocês de novo como que vai ser a emenda, porque para ponto alto é diferente do que a gente faz para ponto baixo. Então, pessoal, aqui ó, finalizei a quinta carreira, já cheguei aqui no final onde a gente vai fazer a emenda agora, tá? Vocês podem ver aqui que a lateral ficou bem redondinha. Vou mostrar aqui para vocês quantos centímetros ficamos até essa parte, ó, 26 centímetros de largura e aqui uns 10 centímetros de profundidade, tá? Então, sempre que você quiser uma peça com profundidade, você tem que começar com menos pontos e ir fazendo aumentos para ela ter profundidade. Se você começar já com a largura que você quer, a sua peça não vai ter essa profundidade aqui, ela já automaticamente dobraria rente aonde você fez já a primeira carreira. Então aqui agora, ó, nós vamos mudar para a emenda de ponto alto. Eu não coloco o marcador, mas vamos dizer que você aí tá com seu marcador, normalmente no mesmo lugar onde você coloca para fazer aí o ponto baixo que eu ensinei, tá? No mesmo lugar, a gente vai começar o ponto como se fosse a mesma coisa para o ponto baixo. Então, a gente leva uma alcinha para trás. Ó. Não precisa ser muito grande essa alcinha que você leva para trás, tá? Leva uma alcinha para trás. No mesmo lugar, você traz uma alcinha para frente. Vou tirar o marcador daqui para ele não atrapalhar, não ficar confundido. Então, tô aqui com as minhas duas alcinhas, ó, do mesmo jeito que eu faria o ponto baixo, né? Só que eu tiro a agulha delas, ó, a agulha tá fora, e eu vou entrar nessas duas alcinhas pegando pela de trás, tá vendo? Então, eu vou entrar de trás para frente nas duas alcinhas e vou finalizar o ponto, sendo que agora ele vai ficar torcidinho, tá vendo? Ele ficou torcidinho, ele não fica com a carinha virada para frente como o de ponto baixo. Então, aqui agora eu vou fazer mais uma vez uma correntinha e vou começar o próximo ponto alto, ó. Então, vou fazer o próximo ponto alto. E aqui vai ser onde a gente vai marcar da mesma forma. Então, fiz o segundo ponto alto, porque esse primeiro aqui, que é o fechamento, ele já representa um ponto, então ele é o nosso falso ponto alto, ele é o nosso primeiro ponto da carreira. Então, depois que você finaliza o segundo, você vem, ó, e na correntinha antes da agulha, você coloca o marcador. Nesse lugar aqui que tá o marcador, é que você vai fechar a carreira depois, repetindo esse mesmo processo aqui que a gente fez para fazer esse ponto aqui dessa carreira, tá? Esse falso ponto alto inicial aqui. Então, a partir de agora, para cada intervalinho de pontos aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nas laterais não vamos ter aumentos, então nós vamos ter um ponto alto para cada intervalo de pontos. Eu vou contar aqui para vocês quando chegar ao final, para a gente ver com quantos que ficou. A partir de agora, todas as carreiras têm que ter essa mesma numeração de pontos. Eu vou contar aqui e vou passar para vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, ao final da carreira, onde está o meu marcadorzinho, tá vendo? Eu vou fazer aquela mesma emenda. Eu contei os pontos aqui, a gente tem 58 pontos, se você estiver fazendo a mesma contagem de pontos que eu, tá? Então, aqui, aonde eu tinha o marcador, eu levo a alcinha para trás, lembro de não deixá-la muito grande, tá? No mesmo lugar, eu trago uma alcinha para frente, ficando com duas alcinhas, ó, eu entro com a agulha nelas de trás para frente, para elas ficarem torcidinhas mesmo. Essa é a nossa intenção, tá? Fecho as duas, dou mais uma correntinha. Faço o segundo ponto do trabalho e coloco o marcador. Coloca sempre o marcador para você não perder, tá? Até você se acostumar ao local onde fazer a emenda, senão você vai fazer a emenda. Você pode correr o risco de fazer ela aqui, ó, embaixo, e aí vai ficar feio, não vai ficar normal, não vai ficar bonito, não vai ficar igual aos outros pontos, tá?
Então, feito isso, agora eu vou seguir tecendo até a penúltima carreira, onde eu quiser a altura da minha bolsa. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na peça piloto, que é a peça original, né? Até a carreira, contando só as carreiras de ponto alto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Então, se você quiser com essa mesma contagem, com as 12 carreiras, você vai tecer a partir de agora até a carreira 11. Porque na carreira 12 a gente vai ter que colocar a alça, então eu vou ter que explicar como que você vai fazer, tá bom? Então, a gente vai tecer agora até a carreira 11 e você, se for fazer em outra medida, aí você vai tecer até a penúltima. Então, se aqui a 12 é a última, eu vou tecer até a 11. Se a sua vai dar na 15, você vai tecer até a 14. Se a sua vai dar na 10, então você vai tecer até a 9, entendeu? Então, a gente vai tecer agora essa parte, todas essas carreiras, e a gente volta para fazer a última carreira juntas, que já é a carreira da alça, ok? Então, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aqui eu contei essas duas últimas carreiras aqui, ó, que é em ponto baixo, como ponto alto. E acabei falando para vocês errado. Porém, que a quantidade de carreiras aqui que vocês devem tecer e parar para a gente passar para a próxima parte agora, que é onde a gente vai fazer a alça, continua sendo a mesma, tá? Então, continua sendo 11 carreiras. Então, você pode fazer o mesmo cálculo também, porque essas duas carreiras de ponto baixo também dá a mesma altura de uma carreira em pontos altos. Então, não vai fazer diferença, você pode calcular como se fosse a penúltima carreira mesmo do trabalho, onde você deve parar para a gente passar para a próxima parte, tá? Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que, apesar de seguir a mesma quantidade de pontos, a minha peça, essa peça que eu estou tecendo com vocês no vídeo, ela ficou menor. Então, como vocês podem ver, ela ficou com 28 centímetros. Isso porque provavelmente eu teci dessa vez mais apertado, os pontos mais apertados do que o primeiro. Então, eu te dou a dica ou de aumentar o número de agulha, ou de aumentar aqui realmente o número de correntes no início da peça, tá? Para poder fazer ela um pouco mais larga. Porque ela ficou bem estreitinha, acabou ficando pequena, né? Para ser uma sacola de feira, acaba ficando pequena. Mas, chegando aqui na 11ª carreira, né, depois de tecer as 11 carreiras em ponto alto, a gente vai passar para a próxima parte, onde a gente quer fazer o intervalo das alças. Então, eu já posicionei aqui onde eu quero as minhas alças. No meu caso, aqui ficou com 12 pontos aqui no meio e 17 pontos aqui na lateral, entre uma alça e outra. Então, das duas laterais tem 17 pontos e no meio das alças a gente tem 12 pontos, ok? Então, nesse momento agora, a gente vai ter que encerrar o trabalho como se fosse finalizar a peça. Por quê? Aqui onde está a minha emenda do trabalho, ela está bem no meio do buraco onde vai ser a alça. Então, eu não posso fazer a emenda aqui e continuar tecendo pontos baixos, porque aqui nesse lugar a gente não vai ter ponto nessa peça. Então, a gente vai dar um encerramento no trabalho nesse momento, como se fosse finalizar a peça mesmo, tá? E depois a gente vai começar de novo a tecer em pontos baixos para fazer a parte da alça. Então, como vocês viram aí, eu já cortei aqui um pedacinho o fio, né, com uma sobrinha de ponto de fio. E vou fazer o seguinte, ó, fazer o acabamento final. Então, eu puxo a laçada toda para fora, ó. A última laçada que estava na agulha, puxei toda para fora. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria para ficar mais fácil, tá? Se você quiser fazer com a agulha de crochê aí também, pode fazer. Então, lá onde eu ia finalizar, vamos supor que o marcador tá aqui, eu não ponho o marcador, então ele não tá aqui, mas onde você marcou, onde seria a emenda mesmo, no mesmo lugar, você vai inserir a agulha de tapeçaria de frente para trás, tá? Nesse local. E aqui, ó, onde essa linha que você levou para trás, tá vendo? Essa linha aqui, onde ela sai aqui, ó,
nesse lugarzinho aqui onde ela sai, você vai entrar com a agulha também levando ela para trás. Eu já uso a alcinha que tem atrás também dos pontos, para sair com essa agulha também já debaixo dessa alcinha. Então fica essas duas alcinhas aqui, tá bom? Então, levo ela para trás. E aqui eu regulo a distância dela para que ela fique igual a todas as outras, tá? É importante fazer esse acabamento aqui, porque essa parte do trabalho ela vai ficar visível, tá? Então, dando um acabamento bem bonito, ninguém vai perceber que aqui foi a finalização da peça. Aqui atrás, você pode descer com essa linha um pouquinho para baixo. Eu gosto sempre de arrematar o trabalho no pezinho do ponto, mais no pezinho do ponto. Então, essa linha eu vou abrir. Então, eu vou tirar a torção dela, ó. Tirando a torção dela, eu vou pegar uma apenas das partes, um dos lados, e atravessar aqui em um pontinho aqui, uma perninha de algum ponto, algum lugar bem próximo de onde ela tá saindo. E passei ela lá dentro. Agora sim eu vou amarrar, tá? Para esse tipo de fio, é legal você fazer esse acabamento, porque senão ele vai desmanchar. Se você só esconder o fio por entre os pontos, ele vai desmanchar. No fio de malha, que a gente está mais acostumado a usar aqui nos vídeos do canal, não tem necessidade, tá? Mas nesse caso, a gente vai precisar fazer esse nozinho. Depois de fazer o nozinho, você pode ainda colocar uma cola, se você quiser, uma cola universal para artesanato, mas não tem necessidade, tá? Se você quiser também amarrar ele em mais algum outro ponto, tá? Levar ele mais para uma outra perninha e dar mais um nozinho, pode também. Se você achar que vai se sentir mais segura dessa forma. Só toma cuidado com o tipo de nó que você vai dar para não ficar muito bololô aqui atrás da peça, para não ficar feio, tá? Depois disso, você vem e corta. Então, essa finalização aqui também é a mesma que nós vamos usar depois no final da peça. Então, eu não vou repetir, tá? Eu vou agora passar para a parte onde a gente vai fazer a alça. E aí, a finalização é essa mesma, igual a que a gente fez agora. Então, com os meus marcadores aqui, onde eu defini onde vai ser o buraco da minha alça, tá? Eu vou vir aqui mais ou menos no meio da lateral aqui, ó, não tem que ser especificamente no meio, mas mais ou menos no meio, que eu gosto para o acabamento ficar mais firme depois. E vou dar início. Então, ó, eu passei o fio onde a gente tem o costume de começar a fazer o ponto mesmo. Dei um nozinho. Vou entrar nas próximas alcinhas, ó, só pegando a alcinha de trás, e enrolar essa ponta aqui. Isso aqui é só para dar acabamento, tá? Depois a gente corta o excesso. Nesse lugar onde eu amarrei, eu vou começar a tecer, fazendo ponto baixo. Um ponto baixo para cada espacinho. As pontinhas aqui que eu deixei, depois a gente pode cortar. Quando chegar aqui onde está o marcador, eu ainda vou dar um ponto no mesmo lugar onde está o marcador, mas é opcional. Você pode parar antes ou em cima do lugar onde está o marcador, tá? Isso daqui não vai influenciar, só vai deixar o buraco maior ou menor. Aqui eu vou fazer correntinhas. E aí a corrente vai ficar a seu critério, tanto de corrente que você quiser para fazer o tamanho da sua alça. Então, você faz um tanto de correntinhas aí. E depois você
posiciona lá onde está o outro marcador e vê se essa distância já é a que você quer, tá? Aqui para mim eu acho que ainda tá pequena, eu quero uma alça um pouco mais comprida, então eu vou fazer mais correntinhas. Então fiz o tanto que eu quero, e lá no outro marcador eu vou começar a tecer, mas eu acho que ainda tá pouco, vou tecer aqui mais um pouquinho. Então, ó, antes de prender aqui, eu vou contar quantas correntinhas, só para fazer do outro lado a mesma quantidade, tá? Então, aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 correntes. Então, fiz as 24 correntes no mesmo lugar onde eu deixei o marcador. Eu vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Depois da alça. Exatamente igual eu fiz aqui. Então, se você parou de tecer antes do marcador, você também vai colocar o primeiro ponto depois do marcador aqui. Vamos tecer até o outro lado e repetir esse processo. Aí eu vou tecer até chegar no final dessa carreira, tá? E volto pra gente fazer a emenda de novo, que vocês, apesar disso, já sabem, né? Porque a emenda aqui agora, como é ponto baixo, vai ser a mesma aqui do início do trabalho, mas eu vou tecer aqui até o final dessa carreira e volto para a gente fazer junto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira, ó, a emenda é a mesma, como eu falei, daquela lá do início do trabalho para ponto baixo. E para fazer a marcação aqui do lugar onde você vai colocar a agulha, é a mesma coisa também, você faz o segundo ponto e depois marca o local de enfiar a agulha, para você não perder o lugar de colocar a agulha. Então, levo uma alcinha para trás, controlo aqui o tamanho dela, não quero ela muito grande, e trago outra alcinha para frente, fechando depois as duas alcinhas, tá? Aqui agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta e vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer esses pontos na alça. Existem duas possibilidades, tá? Para você fazer aqui na alça. Cheguei aqui na alça, então aqui você pode, ó, ou abraçar todas as correntinhas simplesmente e fazer quantos pontos você quiser aqui até encher essas correntes, independente de quantas correntes tenham aqui, não tem necessidade de ser as mesmas 24 pontos, né, que tinha 24 correntinhas no meu caso aqui, não tem necessidade de ser a mesma quantidade, então você abraçando assim, você vai fazer aleatório quantos pontos baixos você quiser para preencher esse espaço. Ou você pode virar essas correntinhas para o seu lado, igual a gente fez lá no início, e usar as alcinhas de trás para fazer os pontos. Aí, neste caso, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de correntinhas a gente vai ter em pontos aqui em cima das correntinhas. Então, se a gente tiver 24 correntinhas de intervalo aqui para a alça, a gente vai ter também 24 pontos aqui em cima dessas correntes, tá? Eu vou seguir fazendo dessa forma aqui mesmo. Na outra peça, que é a peça piloto, eu segui fazendo, abraçando as correntes, como eu mostrei na primeira vez. E nessa aqui eu vou fazer dessa forma para vocês verem a diferença entre uma e outra. Então, eu cheguei aqui ao final, ó. E vou fazer aquela mesma emenda que eu já mostrei para vocês aí na hora de finalizar o ponto alto, tá? Então, assim ficou a nossa peça pronta, ó. Aqui a alcinha eu também fiz menor do que a da peça piloto. E vou mostrar para vocês o detalhe aqui da alça. Ó, aqui eu fiz a alça abraçando as correntes, ó. Então, eu enchi de ponto baixo, talvez até mais do que o tanto de correntinhas que tinha aqui. E aqui eu trabalhei a mesma quantidade de pontos que tinha nas correntinhas. Eu acho que assim
eu gostei mais, tá? Mas aqui fica a gosto de vocês. Essa aqui eu fiz bem mais comprida também a alça, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, já deixa o teu gostei aí. Já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha o vídeo aí com as suas amigas para o crescimento do canal e a gente poder trazer aqui cada vez mais peças diferentes para vocês.